que leva uma pessoa a optar pelo uso de drogas? Hoje abordaremos um tema que impacta e repercute em todos os níveis de nossa sociedade: a dependência química. A dependência química é uma doença como outra qualquer. Ela já nasce com o ser humano. Ela tem uma herança genética. Ela tem a sua parte, portanto, a parte biológica. Tem a parte psicológica, tem a parte social e tem a parte espiritual. A parte biológica tem a ver com a herança genética. As pessoas já nascem com a predisposição à doença. Elas não nascem com a doença. Se ele começar a ter comportamentos que o expõem ao uso da droga, ele vai ter que começar a fazer o uso, vai ter que acionar essa predisposição e aquilo que estava em forma latente vai se tornar imanente. E aí ele vai então apresentar os primeiros sintomas da doença, que é a dependência química. Então a origem dela é uma origem genética, que algumas pessoas gostam de chamar de karma, mas nem sempre as nossas predisposições elas precisam ser ativadas. Dependendo do comportamento que a pessoa tem, ela vai conviver, vai viver e vai desencarnar depois de tantos anos de existência, e essa predisposição pode não ser nunca acionada. A pergunta que fica sempre, então, é como fazer diagnóstico? Como que você detecta que alguém tem, ou é portador, ou está sofrendo de dependência química? Normalmente as pessoas ficam imaginando que possam pedir exames. Então, na parte médica, podemos pedir exames, mas nenhum deles nos dá o diagnóstico, o sinal perfeito de que, olha, você viu isso, você detectou isso no sangue, ou detectou isso no cérebro, ou detectou isso em algum lugar do corpo, você tem um dependente químico. Então, não é assim. Na parte psicológica, também não tem como fazer isso. As pessoas dizem, vamos fazer um teste projetivo, vamos fazer um teste de Rorschach, fazer algum tipo de verificação neuropsicológica, você também não vai achar lá o que significa dependência química, dando certeza que é dependência química. Também não vai ser você estudando a história da vida daquela pessoa, o social dela, porque às vezes, muitas vezes as pessoas falam, mas essa criança, esse adolescente não teve nada na vida dele que fez ele ir para a dependência química. E a parte espiritual também não, porque ninguém nasce obrigado a passar mal. Nós temos a chance de poder não precisar do mau jeito, ou do jeito mais duro de poder evoluir. Então o que faz diagnóstico? Existe um conceito em medicina chamado história natural da doença. A história natural da doença é uma maneira pela qual a gente percebe que todas as doenças, aquelas que realmente são semelhantes, têm mais ou menos a mesma história. Pode mudar cenário, pode mudar o personagem, pode mudar a época, o tempo, mas não muda um eixo principal. Como, por exemplo, se uma pessoa tem verminose, a história natural dessa doença chama-se mecanismos de mão-boca. Em qualquer pessoa que tem verminose, em algum momento você vai ver que ela levou até a boca a mão contaminada com ovos de vermes. Esta é a história natural da verminose. Todas as verminoses são assim. Quando você fala de dependência química, ela também tem uma história natural. E é por essa história natural que você faz o diagnóstico. A gente divide essa história em 3 etapas, apenas para fins didáticos, mas elas podem acontecer de maneira simultânea. A primeira etapa da história natural da dependência química é o que nós chamamos de uso social, que é aquele momento em que o adolescente, porque tem as suas dificuldades normais de personalidade, um acanhamento, descobre que bebendo ele se sente mais solto. É quando então eu começo a aprender que usando substâncias químicas psicoativas eu melhoro o meu rendimento social. Isso é o que nós chamamos de uso social. Aqui já podem acontecer alguns problemas, mas o pior deles é o quê? Uma ressaca. O que acontece hoje em dia é que os adolescentes não estão usando só álcool, estão usando outras drogas, e drogas pesadas inclusive, para se sentirem mais bem nesses ambientes, que pode se tornar uma rave, uma balada ou coisa parecida. A segunda etapa da história natural da dependência química é a manifestação da dependência. Aí é que nós vamos ver que aquele que começou usando, que no máximo pode acontecer com ele, ele como sinal de predisposição, quando ele começa a usar, é que o efeito nele não é só desinibidor, ele fica muito eufórico. Mas quando ele entra na segunda fase, ele já começa a dar um outro sinal de que ele está desenvolvendo a doença. Ou seja, é a necessidade
de doses cada vez maiores ou de misturar drogas para ter o mesmo efeito. É o que nós chamamos de tolerância ao químico. Por causa da maior quantidade de drogas e misturar drogas, ele começa a ter os seus primeiros sintomas de lesão cerebral, que é conhecido como apagamento, ou os blackouts. É quando bebe, cheira, fuma, tudo que tem direito numa festinha, apaga e às vezes só vai acordar ou no hospital ou 3 dias depois em casa e não lembra o que aconteceu. Isso já significa que tem lesões cerebrais. Essa fase é uma fase em que todo mundo percebe que houve uma grande modificação no comportamento e todo mundo aborda esse dependente químico. E aí o que acaba acontecendo? Ele reage de maneira muito violenta. Por isso que na primeira fase, quando ele usa e fica muito alegre, nós chamamos que é a fase do macaco. É o que alegra a festa. Depois é a fase do leão, que é quando mais tem briga em casa, filhos que agridem pais, esposas que são agredidas pelos maridos alcoólicos, porque as pessoas amam os seus filhos, seus maridos, suas esposas e querem ajudá-los, só que eles reagem já de maneira muito agressiva em função da lesão cerebral. E a terceira etapa é a etapa da manifestação da dependência química propriamente dita. Precisa manter uma certa quantidade de droga no sangue, senão começa a passar mal. Ou por abstinência, como é os alcoólicos, ou por fissura, como o pessoal que usa drogas que excitam o cérebro. Aí, se você não trata, as lesões vão aumentando, virando quadros psiquiátricos, psicoses por álcool e drogas, a ponto então que começa a vir a derrocada social, ou seja, já não consegue mais manter padrão de vida com qualidade, no trabalho, na escola e mesmo na família. Nessa fase, que é a fase da manifestação de dependência química, é a fase do porco. Esta é a história natural da doença, em que qualquer um pode fazer diagnóstico. Então, 3 fases. A fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco. E o que tem a ver dependência química com dependência emocional? Normalmente, quando nós vivemos situações de muito conflito, principalmente situações de abuso e sensações de abandono, nós começamos a desenvolver alguns comportamentos que nós chamamos de dependência emocional. Vou dar um exemplo muito simples, porque muitas vezes a gente fala a palavra abuso e as pessoas já vão pensando coisas mais catastróficas, né? E não é bem assim. Às vezes o abuso ocorre de uma maneira muito sutil. Vamos dar um exemplo de uma mãe que precisa sair para trabalhar porque é viúva, né? E tem que deixar os seus filhos em casa. Então ela chega para o filho mais velho, de 8 anos, e diz para ele: você vai tomar conta da sua irmã de 5 e do nenê de 2. E aí o que acontece? Essa criança com 8 anos, ela se sente já um adulto. Então ela vai deixar de brincar para virar um adulto. Isso é um abuso emocional, que a mãe cometeu, mas não cometeu por maldade. Com o passar do tempo, aquela criança se torna um adulto antes do tempo e ainda por cima não conta, vamos dizer assim, com proteção de pai ou a proteção da mãe, se sentindo abandonado em algumas situações pela própria realidade dos fatos. Quando essa criança cresce, ela vai ter desenvolvido uma sensação muito grande de que ela não conta com nada nem com ninguém. E aí então ela começa a trabalhar certas emoções que são normais do ser humano de uma maneira não muito adequada. Entre essas emoções, a raiva, a culpa, o medo e a necessidade do poder ou do controle. De maneira que quando ela começa a fazer isso, ela vai se desgastando porque ela nunca encontra um lugar seguro para ela. Com isso, ela entra num processo muito fácil de sofrer novos abusos e novos abandonos, até que chega um momento em que, dentro de um sofrimento enorme, ela vai buscando momentos de alívio. E algumas dessas buscam alívio em substâncias químicas psicoativas, como o álcool, as drogas e os calmantes. Ou buscam alívio em comportamentos compulsivos, como sexo, como trabalhar compulsivamente, comer compulsivamente e assim algumas coisas que lhe dão a sensação de prazer, que na realidade é uma compensação das dores. A dependência emocional, portanto, é um pano de fundo de todo dependente químico, né? Porque ele transfere essa dependência para a droga, mas ele depende emocionalmente também de coisas, de pessoas e de lugares. Nesse sentido, então, nós entramos na parte psicológica da doença, da dependência química, que por causa dessa dependência emocional, todos os mecanismos de defesa egóica, psicologicamente falando, são usados para negar a doença. E isso não é feito de maneira ativa e consciente. O que significa isso?
O dependente químico, ele não percebe que é doente por mecanismos inconscientes do seu aparelho psíquico. É diferente da mentira. Por isso que o dependente químico acha, ou as pessoas acham que o dependente químico está sempre mentindo, mas ele não está. Ele realmente não percebe o que está acontecendo, porque a negação dele é muito grande e tudo isso é um processo inconsciente. Aí vem uma pergunta. É contagioso, então, se eu conviver com dependente químico, eu pego dependência emocional e pego dependência química? Não. Isso não é uma doença viral, bacteriana ou fúngica, né? Você não transmite, você não pega dependência química porque tomou num copinho, num bar, um cafezinho, no mesmo copo em que um dependente químico do álcool bebeu a sua cachaça. Não pega. Tá? Porém, a convivência com dependentes químicos pode levar familiares, amigos e colegas de trabalho a um comportamento que nós chamamos de codependência, que é uma dependência emocional do comportamento do dependente químico. Na tentativa de controlar aquele comportamento compulsivo por uso de drogas do dependente, aqueles que convivem desenvolvem um comportamento de dependência emocional. Na analogia de um piloto e o copiloto. Se o piloto leva o avião até o solo, o copiloto acaba indo junto se ele não souber lidar com essa situação, se ele estiver totalmente rendido ou submetido a esse comportamento do dependente químico. Como que eu lido com o dependente químico? Se ele não aceita que é doente, se ele tem a mente fechada, se ele nega, se ele está agressivo. Dependendo da fase em que você pega, ainda dá para abordá-lo de uma maneira em que você o conscientiza de que ele é portador de uma doença ou que está começando a manifestar uma doença e ele pode interromper a instalação dela buscando um tratamento adequado. Porém, quando ele já está nessa fase de agressão ou quando ele já está totalmente dominado, dependente quimicamente, mas não é só uma dependência psicológica, é uma dependência física, muitas vezes nós vamos ter que fazer uma abordagem um pouco mais incisiva, um pouco mais enérgica. Por isso que andaram surgindo, vamos dizer assim, metodologias de tratamento para o dependente químico, principalmente quando ele já está totalmente dominado e naquela vala, né, social em que ele já não toma banho, já não come, vive pelas ruas, vende as coisas, pode até ter caído na criminalidade, né, de roubar, né, de se prostituir. Essa é a perda espiritual da dependência química, é a perda dos valores éticos e morais mais nobres da vida. Muitas vezes nessa etapa, o dependente químico está em risco de vida e pode colocar em risco de vida as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, filhos pequenos ou mães idosas que tomam conta desse dependente químico. Quando isso ocorre, existe então o que nós chamamos de internação involuntária. A gente pode chamar serviços especializados de resgate de dependente químico que vão levá-los, vamos dizer assim, à força, muitas vezes pela força da conversa, porque esses serviços muitas vezes são especializados em dependentes químicos, ou então, quando é diagnosticada uma situação de periculosidade muito grande, por exemplo, pelo serviço social ou por uma assistência social, muitas vezes é o próprio juiz que condena o dependente químico a um tratamento. Aí torna-se então uma internação compulsória, que nem o médico pode negar de fazer a internação. Isso é um caso extremo, em que o dependente químico perdeu totalmente a capacidade de perceber a gravidade em que ele se encontra. Antes de chegar nesse ponto, existem várias coisas que podem ser feitas. Uma prevenção primária, que é evitar que novos casos aconteçam, né? Uma prevenção secundária, que é tratar logo assim que você identifica que a pessoa entrou no uso compulsivo de substâncias químicas psicoativas. E, se caso tudo isso não der tempo ou ter falhado ou ter faltado, nós podemos então fazer a internação. E o tratamento também exige uma coisa muito interessante, que o dependente químico queira se tratar. Normalmente, ele percebe que ele tem mais desvantagens quando ele para de usar do que quando ele está usando. Ou seja, ele se sente mais doente na abstinência das drogas do que quando ele está usando. Então, por isso que muitas vezes ele tem uma dificuldade enorme, primeiro, de perceber que é doente, e em percebendo que é doente, de entrar na abstinência. E essa que seria o modelo, né? Levá-lo a uma desintoxicação que permite ele perceber o que está acontecendo, já que ele está desintoxicado, aí sim ele vai poder dizer se precisa ou não, se quer ou não fazer o tratamento de dependência química. Dependência química, até o presente momento, não tem cura.
Por isso que quando nós orientamos os jovens a não entrarem nessa, porque pode ser um caminho totalmente sem volta, já que não existe cura, como não existe cura para um monte de doenças que existem e que acontecem por uso ou por abuso ou por dependência de substâncias químicas psicoativas.